Fala pessoal, hoje trago um exercício desafiador das famosas Mega Thunder do professor Breno. Esse é o exercício número 1. São 3 casos diferentes que envolvem questões do direito civil e meu papel aqui é analisar como o advogado poderia atuar em cada um deles. Eu vou explicar quais os pedidos podem ser feitos, os fatos mais importantes, as bases jurídicas que sustentam cada uma, quais provas seriam essenciais, quem são as partes envolvidas e, claro, em qual juízo essas ações devem ser propostas. Para começar, eu vou apresentar rapidamente cada um dos casos e depois entro nos detalhes de cada situação. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro caso é o caso da Maria das Dores, a famosa Maria Broaca. Maria viveu uma união estável com Tenório por 22 anos. Durante esse tempo, ajudou na construção de um patrimônio significativo e teve uma filha, Augusta, que hoje tem 15 anos. E qual seria o problema? O relacionamento foi marcado por humilhações e maus tratos psicológicos, além de Maria ser obrigada a realizar serviços domésticos contra a sua vontade. E como se não bastasse, ela descobriu que Tenório mantinha uma segunda família há 12 anos em São Paulo. E assim que Maria descobriu a traição, ele doou um apartamento e um carro para outra mulher. Agora, Maria quer buscar seus direitos na justiça. O segundo caso é o caso da Mayra e do Arthur. Mayra e Arthur eram casados, mas o relacionamento degringolou com as traições de Arthur. Ele saiu de casa e, quando confrontado com os prints de conversas íntimas, tentou minimizar, dizendo que só é traição se houver contato físico, que aquilo não prestava para nada. O pior é que, indignado com a situação, ele fez postagens difamatórias nas redes sociais, acusando Mayra de ter ciúme doentio e dizendo que não pagaria pensão. Essas publicações viralizaram e prejudicaram a imagem dela. O casal tem uma filha, Florinda, de 6 anos, que ficou sob a guarda de Mayra. E para dificultar ainda mais, Mayra mora em Manaus e Arthur no Rio de Janeiro. Por fim, temos o caso do José Leôncio. Ele é dono de uma fazenda no interior de Cujubim. E quando viajava para a capital, um grupo liderado por um homem chamado Buiú invadiu a propriedade. Alegaram que a terra não era produtiva e em pouco tempo construíram palafitas e fizeram benfeitorias. Mas o problema é que o grupo está armado e se recusa a sair, mesmo com pedidos pacíficos. Alguns vizinhos sugeriram resolver a situação na bala, mas José Leôncio optou pelo caminho certo, buscar apoio jurídico para reaver sua propriedade dentro da lei. Agora vamos analisar como um advogado poderia atuar em cada caso desse. No caso da Maria das Dores, quais são os pedidos principais? O primeiro é o reconhecimento e dissolução da união estável, com partilha dos bens adquiridos durante a relação. O segundo são os alimentos compensatórios, já que Maria dedicou 22 anos ao relacionamento e não teve independência financeira. O terceiro seria os danos morais, devido aos maus tratos e humilhações sofridas. O quarto seria a anulação das doações fraudulentas feitas por Tenório, para prejudicar Maria. Quinto, pensão alimentícia para Augusta, garantindo o seu padrão de vida. E sexto seria a revisão da partilha, porque Tenório tentou ocultar patrimônio. E qual seria a base legal para esses pedidos? Seriam o artigo 1723 do Código Civil, a união estável, o artigo 1725 do Código Civil, a comunhão parcial de bens, o artigo 1694 do Código Civil, direito à pensão alimentícia, bem como o artigo 927 do Código Civil, que é a responsabilidade civil por danos morais, e a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que se refere à comunicabilidade dos bens adquiridos durante a união estável. Quais seriam as provas essenciais? Seria interessante, primeiro, testemunho de familiares e amigos comprovando a união estável e os maus tratos. 2. Fotos, mensagens, registros financeiros para demonstrar a relação e o padrão de vida. Outra coisa seria registros de bens em nome de Tenório, provando a fraude das doações. E também documentos escolares e médicos da Augusta, atestando sua dependência financeira. Quem são as partes envolvidas nessa lide? O requerente é a Maria das Dores. O requerido é o Tenório. E a terceira interessada é Zuleika,
a beneficiária das doações. Qual é o juízo competente para essa lide? A ação deve ser proposta na vara de família e sucessões no foro do domicílio das partes. Então vamos agora para o segundo caso, Mayra e Arthur. O segundo caso traz questões de divórcio, pensão e de difamação nas redes sociais. Quais são os pedidos principais? Seriam o divórcio litigioso, pois Arthur saiu do lar e não quer manter relação com a família. Também a fixação de pensão para a Florinda, respeitando o padrão de vida da criança, né? Alimentos compensatórios para Mayra, já que ela foi economicamente prejudicada, danos morais pelas postagens difamatórias que viralizaram, partilha de bens, né, respeitando o regime de casamento, e regulamentação de visitas, considerando que os pais moram em estados diferentes e a menor precisa ter contato com os dois progenitores. A base legal para os pedidos é o artigo 1571 do Código Civil, a dissolução do casamento, o artigo 1694 do Código Civil, que é o direito a alimentos, o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, a proteção à honra e à imagem, o artigo 186 e 927 do Código Civil, que é a responsabilidade civil por danos morais. E quais seriam as provas essenciais? Seriam os prints das conversas provando a infidelidade do Arthur, também as capturas de tela das postagens mostrando a exposição de Mayra nas redes sociais, testemunhos de amigos e familiares confirmando o abandono do lar, comprovação financeira para justificar os alimentos compensatórios, e as partes envolvidas seriam a parte requerente a Mayra, o requerido o Arthur e a terceira interessada a Florinda, a filha menor do casal, que tem direito à pensão. Então vamos agora ao juízo competente nessa lide. Como Mayra mora em Manaus, a ação deve ser proposta na vara de família e sucessões do domicílio de Mayra, lá em Manaus. O caso 3, José Leôncio e a invasão da fazenda. O último caso é bem sério, porque envolve esbulho possessório, ameaças e risco à segurança. Pedidos principais seriam a ação de reintegração de posse com liminar para a retirada imediata dos invasores. Também poderíamos utilizar indenização por danos materiais, caso haja prejuízos comprovados, danos morais pelos impactos emocionais da invasão, pedido de reforço policial para garantir a segurança na retomada da propriedade, responsabilização criminal dos invasores por esbulho possessório, ameaça e porte ilegal de armas. Qual seria a base legal para esses pedidos? É simples. O artigo 1210 do Código Civil, o direito do possuidor de reaver sua posse. O artigo 926 do Código de Processo Civil, reintegração de posse com liminar. O artigo 150 do Código Penal, esbulho possessório. E o artigo 147 do Código Penal, a ameaça. Quais seriam as provas essenciais nesse caso? Primeiro, tem que haver o registro de propriedade da fazenda, provando que José Leôncio é o dono. Depoimento de testemunha, incluído o Alcídios, o capataz que estava com ele no momento que foram conversar com Buiú e sua gangue, e outros moradores. Imagens e vídeos da ocupação ilegal, mostrando os invasores armados. O boletim da ocorrência relatando a situação. E quem seriam as partes envolvidas? Seriam o requerente, o José Leôncio, e os requeridos seriam o Buiú e sua gangue, os ocupantes ilegais da fazenda. E o fórum de escolha, por ser um território, o juiz competente, a ação deve ser proposta na vara civil do município onde está localizada a fazenda. Entendemos, então? E com isso, nós finalizamos nossa análise dos 3 casos de Mega Thunder do exercício 1. Espero que tenham ficado claro como a justiça pode ser usada para buscar os direitos de cada um nesses cenários. Obrigado pela atenção e até a próxima Mega Thunder.